Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou resumir o filme Alienoid, lançado em 2022. Em uma galáxia distante, alguns alienígenas vieram até o planeta Terra para poder entrar em alguns corpos humanos. Só existia uma forma de capturá-los, e era através dos Guardiões, que utiliza sua própria armadura para deixá-los presos e levá-los de volta ao seu planeta. Quando o hospedeiro é retirado do corpo da mulher, ela pede que sua filha seja salva, pois sua aldeia estava sendo atacada por um grupo de alienígenas e não queria que ela fosse infectada por eles. Os Guardiões não têm a permissão para interferir no modo de vida de nenhum planeta, então ele decide ir embora, mas acaba levando a criança junto com ele. Os agentes possuíam o poder de viajar no tempo, e chegam no ano de 2012. Já do outro lado do portal, um dos androides descobre que seu companheiro havia quebrado uma regra básica da organização, mas eles entram em um acordo entre si, e ambos decidem ficar com a menina para criá-la. Um rapaz era muito conhecido em sua aldeia porque tinha poderes mágicos. O nome dele era Mourok, e ele estava se exibindo para os moradores. Quando percebe que alguns ladrões roubaram o vilarejo da cidade, e acaba indo atrás, mas naquele momento, dois homens que também possuíam poderes sobrenaturais estavam atrás dos homens, e quando o encontra acaba acertando um golpe nele. E como estava em desvantagem, ele usa um truque, fazendo sair de dentro de um objeto dois gatos. Os homens gatos ficam responsáveis em derrotar um dos homens, enquanto Mourok usa seus poderes para lançar o homem em uma distância considerável e em direção à floresta. Mourok era um caçador de recompensas, e após receber o dinheiro pela captura dos criminosos, resolve pegar um novo caso, mas para isso precisava saber detalhes a respeito de uma tal faca misteriosa, e o único que sabia sobre este artefato era um homem que estava preso chamado Doctor. Depois dos dois entrarem em um acordo, o homem fala que a tal faca há muito tempo foi encontrada por pescadores da aldeia, e nela estava cravada uma joia muito valiosa. Os homens tentaram separar a pedra da faca, mas por isso um dos homens acabou se ferindo no processo, só que ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois a faca foi comprada por um homem muito importante que mora em Gesong, e depois ele nunca mais ouviu falar do artefato. Após isso, ele entrega a chave da cela para o preso, e no dia seguinte parte para a tal cidade. A primeira coisa que ele faz na cidade é arrumar confusão no estabelecimento. E antes que ele pudesse usar seus poderes, o magistrado o imobiliza deixando ele paralisado. Após seu adversário ir embora, seus ajudantes o levantam, mas ele ainda não havia se recuperado por completo. Em seguida ele sobe as escadas em direção ao segundo andar, mas o magistrado é atacado por tentáculos, e logo em seguida desmaia. O homem que o feriu se chama Wang, e ele veio em busca da adaga mágica. Mas Doctor aparece e leva a espada com ele, então uma perseguição se inicia. Após o magistrado perder a vida devido à gravidade dos ferimentos, ele vai atrás do criminoso, e o ataca antes que ele consiga alcançar Doctor. Quando ele estava prestes a pegar a adaga do homem, rapidamente ele é atacado por trás. Mesmo tendo se machucado gravemente, ele continua indo atrás dele, quando é nocauteado de vez pelo alien e fica sem condições de reagir. Ele fica desacordado até anoitecer, quando seus dois servos o encontram. Em seguida, mais à frente, eles encontram uma caverna, e dentro havia uma espaçonave alien, e uma garota sai correndo quando eles se aproximam. Agora voltamos para o ano de 2022, e vemos o Guardião em uma escola exatamente na sala da diretora, isso porque sua filha Lian havia feito uma denúncia contra ele. A menina alega que ele não era humano, mas a diretora achava que a garota estava inventando essa história, devido o homem ter ficado muito tranquilo em sua frente. Ao sair da escola e pegar sua filha, ele finge não ter acontecido nada, mas desconfia que ela pretendia alguma coisa contra ele. Mais tarde, quando ele a deixa em casa, não desconfia que a conversa estava sendo toda gravada pela garota que deixou seu celular escondido no carro.
Sempre quando anoitece, o guardião sai para caçar alienígenas, então a garota não perde a oportunidade de vasculhar seu carro. É nessa hora que o androide se apresenta para ela. Após explicar que veio de uma galáxia distante da Terra e tem a habilidade de se transformar em um humano, ela fica empolgada para saber mais detalhes. No dia seguinte, a garota pega sua bicicleta e vai procurar pistas em um hospital da cidade, porque os corpos eram enviados para aquele lugar. A garota inicia deixando tudo registrado por onde passa, mas algo estava prestes a acontecer. Pois uma grande nave sai de entre as nuvens e de dentro dela sai um fragmento de metal. E quando entra no hospital, se transforma em uma enorme colmeia. Ao se aproximar do objeto, a médica é atacada, e logo em seguida todos os funcionários do hospital são infectados pelos hospedeiros. A garota rapidamente ao ver aquela cena foge, e consegue escapar sem ser infectada. Quando termina o procedimento, a cápsula diminui e retorna para a espaçonave, e as pessoas continuam fazendo suas atividades normalmente e a espaçonave acaba indo embora. Voltando para o passado, Mohawk estava perseguindo o criminoso que matou o magistrado, e em seguida encontra seu esconderijo, então ele descobre que ele não pertencia a este planeta. Mais tarde, dois magos vão visitar Milbon em seu templo, dizendo que sabiam onde a adaga estava sendo escondida, porque acabaram de ver ela sendo roubada por um homem estranho. Enquanto isso, naquela mesma noite, Mohawk estava prestes a encontrar a faca em um vilarejo, pois estava seguindo os rastros deixados pelo criminoso. E naquele momento os magos acabam chegando no lugar, pois era o mesmo lugar em que eles haviam informado a Milbon. Quando eles estavam prestes a pegar o artefato, uma guerreira chamada Lian aparece e ataca os invasores, e ela pretendia pegar a faca antes deles. Usando suas habilidades em artes marciais, ela consegue golpear diversos soldados com apenas poucos golpes. Um arqueiro lança uma flecha contra ela, mas ela consegue se esquivar e atira usando uma arma do futuro contra ele. Quando estava prestes a pegar a adaga, o casal de magos usa uma capa de invisibilidade para pegar a adaga que estava com a garota. Lian se esforça para não deixar ele levar a adaga, e acidentalmente a arma dispara e atinge o braço de sua mulher. E quando ela estava prestes a fugir daquele lugar, Milbon aparece e consegue nocauteá-la com apenas um único. A faca mágica é recuperada e a garota é levada como prisioneira. Voltando para o futuro, vemos um homem que estava no hospital no momento da transferência, e agora que está contaminado, vemos que seus sentidos ficaram mais apurados do que o normal. Além de ficar muito forte, ele consegue ouvir um som a vários quilômetros de distância. E por esse motivo ele consegue ouvir a conversa de dois homens que estão ali perto. No dia seguinte, os guardiões estavam à procura de novos alienígenas, que vieram a esse planeta para libertar um hospedeiro poderoso que estava incubado no corpo do policial. Quando o guardião estava prestes a ir ao encontro do alien, Lian se esconde dentro do carro, e quando ele percebe sua presença, a invasão estava prestes a acontecer. Então seu carro se transforma em uma aeronave e ele sai voando juntamente com a garota. Enquanto isso, o policial estava sendo perseguido por um alien que se aproximava rapidamente. Ao chegar no local, o guardião desarma alguns policiais e voa rapidamente até o segundo andar, e os dois começam uma batalha dentro do elevador. Usando seu raio laser, o androide dispara contra o guardião, e após se defender do ataque, o andar é destruído completamente. Dousouki aproveita para fugir daquele lugar, e os androides continuam a pancadaria. Após roubar a adaga que estava escondida na perna do guardião, ele consegue fugir, mas antes acerta um golpe com seu laser diretamente nele, que acaba caindo lá embaixo. Depois que foi abatido, o guardião é informado por seu amigo Thunder, que o homem estava hospedando um alien poderoso, chamado Controlador. Ele era a mesma criatura responsável por destruir o planeta dele. O Controlador era o líder de uma rebelião, e os aliens estavam ali para libertá-lo.
Então não adiantava para onde o policial iria fugir, pois eles irão continuar perseguindo até conseguir seu objetivo. Depois de entrar em um estacionamento no subsolo para tentar despistar a nave alienígena, o policial descansa um pouco, mas logo em seguida vemos que a nave alienígena aparece destruindo tudo em sua frente para capturá-lo. Ele consegue fugir daquele lugar, mas podemos ver que a espaçonave continuava atrás, perseguindo ele pela cidade. Logo em seguida o guardião aparece, e começa a atirar contra a nave, e ela acaba sendo abatida. Em seguida ela continua sua perseguição, e o guardião informa que a única forma de pará-la é atingindo o olho vermelho que está no centro. Em seguida a aeronave começa a atacar o guardião, e ele é obrigado a atraí-lo para o espaço, para que a cidade não seja destruída. Após ser interceptado, a nave de Thunder começa a despencar do céu, e atinge o chão fortemente. Após o impacto eles acabam indo para o fundo do mar, e o policial acaba se chocando com um outro carro. E o androide aterrissa para capturá-lo. Prestes de concluir seu objetivo, o guardião ataca o androide, mas não consegue impedir que ele crave a adaga no peito do humano, fazendo o controlador ser despertado. No final da luta o androide consegue imobilizá-lo, e decide se sacrificar, para que o guardião não aprisione novamente seu mestre. Para que o guardião não morra, Thunder rapidamente começa a energizar seu corpo, e acaba conseguindo salvá-lo. Agora que o controlador estava solto, ele caminha tranquilamente em direção à sua nave, e para descobrir o que ele estava tramando, Thunder o segue, e entra dentro de sua nave. Em seguida ele descobre que através de centenas de partículas chamadas Hava, ele irá mudar a atmosfera terrestre, matando os humanos e permitindo que eles consigam sobreviver sem o uso de um hospedeiro no planeta. Se ele conseguir executar seu plano, toda a raça humana irá desaparecer, e Thunder chama o guardião rapidamente para impedi-lo. Após lançar o controlador para fora de sua nave, ele usa a adaga para tentar destruir as esferas malignas. Já do lado de fora Thunder está em sua cola, e ele acaba retornando para o corpo de seu hospedeiro. Em seguida ele não perde a oportunidade de estourar um dos balões para liberar o gás, e todos que estavam ali começam a desfalecer. À medida que o gás ia se espalhando, todos são obrigados a fugir daquele lugar, e Thunder corre atrás de Liam para proteger. Depois de salvá-la, ele envia o veículo para uma distância segura, e continua indo atrás do controlador. Enquanto isso vemos que o guardião não conseguiu impedir que os balões fossem liberados na atmosfera, e por esse motivo, Liam no futuro tem muitas lembranças desse dia, pois o massacre naquele dia foi grande. Então ela resolve voltar no passado para recuperar a adaga, para impedir que esse dia volte a acontecer. Mas ela estava presa, pois havia sido capturada por Milbon, que também estava atrás da adaga para libertar o hospedeiro. A história continua e agora chegamos no passado, e Mohawk arruma um jeito de entrar dentro do templo de Milbon e roubar a adaga. Após atacar alguns guardas, eles conseguem entrar no templo e ir até onde o objeto estava guardado. Antes de conseguir pegar a faca, ele é ordenado em levar alimento para a prisioneira, e chegando lá, a garota o reconhece. Após uma longa conversa, ele pergunta como ela conseguiu a arma de fogo. Então a garota fala que veio do futuro, e viajou até o passado para impedir um genocídio em massa. Mas ele fala que estava determinado em conseguir a adaga primeiro que ela. Em seguida Liam começa a passar mal, pois a comida que ela ingeriu estava envenenada. Em seguida a garota desmaia, e logo após isso, os magos também são envenenados, e seus corpos ficam paralisados sem conseguir se mover. Enquanto o casal estava tentando se mover para beber o antídoto, Mohawk desce pelo telhado para pegar a adaga, mas é visto pelos dois que pedem sua ajuda para beber. Os guardas aparecem para levar os magos e enterrá-los vivos, e Mohawk tem que enfrentá-los. Em seguida ele pega o antídoto e resolve levar para Liam, mas é interceptado por mais guardas, mas sem muita dificuldade consegue vencê-los sem nenhuma dificuldade. A sorte do rapaz é que ele é muito habilidoso e um excelente lutador. Quando está prestes a alcançar Liam, ele é golpeado, e acaba sendo gravemente ferido.
Em seguida, seus leais súditos o ajudam a escapar, mas eles são perseguidos enquanto fugiam pela floresta. Mighty Paw se transforma em um felino, e usa essa estratégia para atrair os soldados em outra direção. Agora que o perigo passou, Mohawk retorna ao templo, e faz a garota mastigar o antídoto. Nesse momento ele é surpreendido pelos aliens, e seu corpo é perfurado por seu tentáculo. Em seguida Milbon coloca os corpos de Liam e de Mohawk em caixões. A garota, antes de ser enviada para o passado, viu milhares de pessoas sendo mortas pelo gás venenoso, e seu pai, sabendo que não iria vencer o alien, acaba enviando ela para o passado para a casa de Misung. Mas antes de enviar a garota para o passado, Thunder resolve atacar a nave pela última vez, e ele queria pular em seu olho, acertando um golpe certeiro com a adaga. Mas seu plano acaba falhando quando ele é golpeado. E em seguida o guardião é lançado para o lado de fora da nave, e a garota corre para pegar a adaga que ficou perdida no chão. Após pegar o objeto, rapidamente ela entra dentro do carro, e o guardião abre um portal para o ano de 1380, para impedir que o plano de liberar as partículas na atmosfera tivesse êxito. Quando chegam no ano escolhido, uma batalha entre o guardião e o alien se inicia. E Thunder ficou responsável em levar a garota com a adaga para o futuro. Mas ela acaba vendo seu pai sendo morto, e pega uma arma e atira no monstro. Como Thunder ficou sem energia e não conseguia levar Liam para o futuro, o carro é arremessado de cima de um desfiladeiro e a garota cai dentro de um rio. Mas consegue nadar até a margem. Mas a adaga se perde no fundo do mar, e Thunder pede que Liam retorne daqui a alguns anos, para que eles possam mudar a história e consertar o estrago que fizeram. Como havia sido baleado, o controlador precisava encontrar um outro corpo para poder continuar vivo. A garota consegue chegar até as margens do rio, e um garoto a encontra, então ela pede que ele tente encontrar a adaga que ela havia perdido. E quando ele está no fundo do lago, ele pega a mochila, e do nada, um homem sai de um caixote de madeira. Então os dois ficam se olhando, e o garoto volta para a superfície. Quando chega lá em cima, o rapaz percebe que está no mesmo lugar em que conheceu Liam, 10 anos passados. Quando o efeito do antídoto passa, a garota consegue escapar do caixão, e usa o revólver para eliminar os guardas. Logo após, ela vai atrás de Milbon, e atira nele para pegar a adaga. Depois ela é perseguida por alguns aliens, mas são surpreendidos pela chegada dos magos de Sangak. Eles foram... Logo em seguida Liam volta a ser perseguida. Ela acerta vários tiros no alien, mas ele continua a perseguição atrás dela. E passa pelas chamas atrás da garota, enquanto Milbon é preso em um vaso de ferro. Após conseguir pegar a adaga, o alien finalmente consegue sair para fora do corpo de Wang, e tenta fazer a garota atirar com sua própria arma contra sua cabeça. Mohawk aparece e usa uma espada para cortar os tentáculos do monstro. Uma luta entre os dois se inicia, e Mohawk até consegue se sair bem, mas quase é atingido por raios laser saindo do monstro. Enquanto isso, Liam tenta atingir o corpo de Wang com sua arma, mas um campo de força havia sido criado ao seu redor, e ela não consegue feri-lo. Yukisou usa um espelho para aumentar consideravelmente o tamanho de seu braço e golpear o monstro. Após jogá-lo contra a parede, a mulher se prepara para realizar mais um ataque, mas ele queima sua mão usando seu raio mais uma vez. A mulher é agarrada pela criatura, mas antes de ser eliminada, Mohawk usa sua espada para arrancar o braço do alien. Após ficar sem um braço, o monstro se distrai, e Mohawk usa sua espada para atravessar seu peitoral. Liam usa o espelho mágico, e atira dentro dele, fazendo uma bala gigantesca atingir o corpo de Wang, recuperando em seguida a adaga mágica. Em seguida o alien que estava preso no corpo de Milbon se liberta, e vai na direção da mulher. Para impedir que a mulher seja morta, Liam atira contra ele, e consegue atrair sua atenção para longe dela.
Em seguida, Mohawk pede que seus servos ajudem a garota, enquanto ele finaliza o alien com alguns golpes. A garota entra em um barco e corre na direção de Thunder, para ele poder levar ela de volta para o futuro e salvar a humanidade. Depois que Mohawk elimina Wang, ele se lembra de algo do passado, quando estava com Liam acampados na floresta. Enquanto os dois estavam na floresta e ouviram um barulho, quando viram Dousouki se aproximando e o controlador invadiu o seu corpo. A partir desse dia ele se tornou um hospedeiro, e um dos monstros mais fortes do planeta. E se você gostou deste resumo, deixe um like, espero você no próximo vídeo.